Bom, gente, vou começar a aula, tá? Dei uns 3 minutinhos, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo? Beleza. Tá, ok. Gente, primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Gostei bastante das fotos que vocês enviaram e colocaram lá no programa. Foi bem bacana, bem legal, sobre direcionamento de luz. A aula de hoje falaremos sobre composição fotográfica, tá? A aula de hoje, na verdade, é um complemento da aula anterior, tá? Então, essas aulas que a gente está fazendo vai ser um complementando o outro. Então, a gente aprendeu sobre direção de luz e hoje a composição fotográfica. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco sobre edição, tá? Espera aí, gente. Só um momento. Estou gravando a aula, tá, gente? Beleza. Então tá, gente, vamos continuar. A composição fotográfica, tá? É um direcionamento para vocês deixarem as fotos mais bonitas, tá? Ela deixa com que as fotos elas ficam mais harmoniosas dentro da área da fotografia. Essa composição fotográfica, gente, na verdade é o enquadramento de pequenas regras que fazem total diferença na fotografia, tá? E lembrando para vocês que não existe o certo e o errado. Na verdade, o que vocês precisam saber é algumas dessas regras para vocês saberem como compor a foto de vocês e utilizar ela no dia a dia, tá? Na verdade, não é a regra, ela existe, tá? Porque ela que vai deixar a foto mais balanceada e, na verdade, vocês sabendo desse tipo de composição, vocês irão quebrar um pouco essas regras, tá? Um probleminha que sempre ocorre quando a gente tira umas fotos, quando a gente começa a tirar foto, é deixar o objeto muito no centro. Então, quando a gente acaba tirando uma foto, alguém está com o áudio aberto. Se vocês puderem deixar no mudo, é melhor, tá? Aí, só deixar para poder falar. Obrigado, gente. E, na verdade, fugir um pouco desse clichê de deixar a foto centralizada, tá? A gente acaba deixando, às vezes, a foto centralizada e a gente acaba não gostando muito da foto. Então, hoje a gente vai aprender uma regra bastante usada na fotografia, tá? Que são a regra dos terços, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de Stanley Kubrick, não sei se vocês conhecem, é um diretor que é uma referência na fotografia, tá? Ele fez grandes filmes que ele trabalha bastante com linhas e perspectiva. Ele fez um filme, o Stanley ele fez filmes como O Iluminado e Uma Odisseia 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vou mostrar para vocês ver um pouco.
Gostaram? Amei. Bem legal, né? Maravilhoso. O que acontece? Stanley, ele utiliza muito. Quando vocês veem um filme que aparece lá, fotografia, na verdade é isso, gente. Eles utilizam bastante regras de fotografia para poder fazer filmes, que na verdade essas regras, elas não são só utilizadas na fotografia, mas elas também são utilizadas tanto em filme como também na arte também. Artistas, quando pintam quadros, eles utilizam as mesmas regras. Então essas regras, elas não são só utilizadas apenas na fotografia. Elas também são utilizadas também, tanto na arte, como em filme, como na própria foto em si. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo pelo celular ou pelo computador. Vocês conseguiram achar a grade 3x3, a grade que eu falei para vocês na câmera fotográfica? Do celular? Isso. Estou no celular. Ah, sim, aquela grade lá, quando a gente vai tirar foto, tem aquelas linhas, né? Isso, exato. Essas linhas, na verdade, é uma referência para a gente na fotografia, tá? Muitas das vezes a gente não sabe para que elas servem, né? E hoje vocês vão saber para que serve essa grade na câmera fotográfica de vocês no celular. Então, como eu já tinha falado, essa regra é a mais básica, é a mais simples de todas, que é a regra dos terços, que ela, na verdade, ela é dividida por 9 retângulos, tá? Vou mostrar para vocês. Ela se divide em 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, tá? Na verdade, se a câmera fotográfica, né, ou então o celular de vocês não tiverem essas linhas, né, imaginam essas linhas como se vocês fossem tirar uma foto, tá? E como seria essas linhas? A intersecção dessas linhas são esses pontos, esses cruzamentos. Na verdade, eles são conhecidos como pontos de ouro, tá? Esses são os pontos nessa regra, são os pontos de que iremos ter uma maior atenção no que você deseja fotografar na fotografia, tá? Certo. Quando vocês forem tirar uma foto de uma pessoa, quando vocês forem tirar uma foto de um objeto, sempre o ideal é vocês deslocarem um pouquinho a pessoa ou o objeto em questão, exatamente nesse cruzamento exatamente nessa intersecção dessas linhas. Tá? Então, não tem essas bolinhas, é onde vai ficar o objeto em questão. Conseguiram compreender? Beleza. Certo? Então, na verdade... Ok. Vai ficar no meio mesmo assim, né? Ou não? Tô Não, viajando. na verdade, o objeto... Não, eu vou mostrar a próxima foto. Ó, tá? A pessoa fica um pouquinho de lado, tá? Então, na verdade, você tem que colocar sempre o objeto. Não é sempre, tá, gente? Isso não é obrigatório. Na verdade, é uma das regras, tá? Colocar um pouquinho do lado. Porque colocando um pouquinho do lado, na verdade, existe uma leitura na fotografia. Então, na verdade, essa leitura faz com que a foto ela fica harmoniosa. Tá? Harmoniosa. Exatamente. Então, você consegue ter uma leitura melhor. Então, por isso que a maioria das vezes você olha, tipo assim, nossa, mas a foto está tão bonita, nossa, por que eu não consigo? Porque é exatamente isso. Às vezes você coloca, se nós colocássemos o animal no meio, a foto pode ser que não ficaria tão harmoniosa e tão bonita na fotografia. Então, a gente acaba ela deslocando tanto para um lado como para o outro. No caso, aí vocês estão vendo essa foto em horizontal. No vertical, seria a mesma coisa. Tá? Então, vocês colocariam o objeto na parte de cima ou na parte de baixo, onde está a intersecção dessas linhas. Tá? Certo? Beleza. Certíssimo. Beleza. Isso é utilizado em tudo, gente. Na maioria das vezes, é utilizado em quase todas as regras da fotografia. Tá? Tem também a proporção de áurea, né? Que também é a proporção de áurea
é exatamente também a regra dos terços, só que ela é mais milimetrada, mas é exatamente nesta mesma composição. Olha aqui. Na verdade, o que acontece é Tá o que linda. nós queremos mostrar, né? É uma mensagem do que queremos transmitir. Então, aí, neste caso, né, a gente colocaria exatamente a pessoa ou o objeto exatamente onde está o cruzamento desses pontos. E onde tem o cruzamento desses pontos é onde colocamos a pessoa. Nossa, essa foto ficou linda, hein? A foto é bem bonita. Maravilhosa. Bem sacado, pegou bem o... Olha que Aí também. diferença. Jesus. Ó, no caso, o motoqueiro ele está exatamente no ponto de ouro. Ponto. Chama ponto de ouro. Exatamente essa união das linhas. Qualquer pessoa colocaria no meio e não ficaria tão bonito, tão harmonioso. Exatamente. E a foto ela não tem uma regra nenhuma. Por isso que eu falei inclusive na aula anterior e falo nessa aula. Quem faz as fotos não é a câmera fotográfica, é o fotógrafo. Sabendo um pouquinho dessas regras, na próxima aula a gente vai também aprender um pouco sobre edição, editando um pouco as fotos, para não deixar ela muito escura ou muito clara. E a gente, sabendo colocar, posicionando o objeto exatamente nessas intersecções de linhas, você vai ver que a foto ela vai ficar muito mais gostosa de se ver, muito mais bonita de se ver. A única regra que é ao contrário, que a gente acaba... que chega a ser até um pouco engraçado, é no Japão. No Japão, no caso, nós temos o hábito de ler da esquerda para a direita. No Japão é o contrário, da direita para a esquerda. Então, a única diferença dessa imagem que, na verdade, eles espelhariam, porque eles acabam, para eles, né, é mais bonito se a moto tivesse do lado direito. Mas foi o que eu falei para vocês, isso não é uma regra, mas sabendo vai ficar mais harmoniosa. E outra coisa, são estudos, por isso que eles acabam falando dessas regras, porque na verdade é estudo que acaba vendo com que a foto ela fica mais bonita. Então essa harmonização dessas fotos fica mais bonita de se ver, por isso que as pessoas já, na verdade são umas pequenas regras que acabam deixando a foto bonita de se ver. Ó. Ela pode ficar Eu do acho que é lado. uma bicicleta, viu? É uma bicicleta. É que a pessoa usa óculos, né, gente? Não é nem uma moto, é uma bicicleta. Boa. Só um detalhe. Só um detalhe, né, gente? Ó, Maravilha. Eu queria morar nessa cabaninha aí. olha, seria maravilhoso, né, gente? Lugar sossegado desse. Ó, é a mesma coisa. E a casa está exatamente nestes À pontos de direita, ouro. né? Exatamente. E à Então, poderia direita. colocar em cima. Na verdade, ela poderia estar em qualquer um dos 4 pontos. Né? Você pode, na verdade, existe essa leitura da foto. Então, tem que tomar cuidado na hora de vocês tirarem uma foto, de ver, na verdade, por isso que a primeira aula foi sobre a luz. A luz ela é muito importante, mas o bacana da luz é que, na verdade, vai direcionar um pouco o olhar de vocês, de ver um pouco em volta, não somente o objeto em si. Mas quando o fotógrafo ele tira uma foto, ele tem que prestar atenção tanto nos reflexos e nas sombras, como, na verdade, também o que está em volta da foto. Porque às vezes a gente acaba... Né? Exatamente, porque a gente acaba não vendo a foto. Então é importante a gente ver a foto toda em si. Uhum. E, na verdade, na foto, gente, quando a gente tira uma foto, a gente mostra o que queremos mostrar. Na verdade, quando você tira uma foto e você coloca nas redes sociais, posta no Facebook, no Instagram, na verdade, vocês têm que sempre se perguntar o que você quer mostrar com esta foto? O que você quer ver com que o espectador veja essa foto? Então, você sempre tem que se perguntar o que você quer transmitir nesta foto.
Olha que linda essa foto. É a mesma coisa do leopardo, a mesma coisa. Uhum. O pássaro está exatamente no canto cruzamento. superior Ponto de ouro. esquerdo, no ponto de ouro. Exatamente. Essa foto, eu estou imaginando ela com o passarinho no meio. Não ia ficar legal, né? Não ia Porque ficar não ia bonita ficar- por causa da leitura. Por isso que, né, existe essa composição, que no caso Aham. tem o pássaro e também tem essas folhas, né? É. Essa folhagem, né? Essas sementinhas, né? E Aham. na verdade existe essa leitura, onde a foto acaba ficando bonita, porque vocês conseguem imaginar se o pássaro tivesse bem no meio, Não ia ficar legal. não ia ficar tão bacana. Pode ser que ficaria? Pode ser que ficaria, mas não teria essa mesma leitura nesta imagem, nesse quadro. Professor, é isso no caso é enquadramento. Exatamente. Tem um nome, assim, tipo, um nome específico? É composição, na verdade, é uma das composições fotográficas, é uma composição, é um enquadramento num ponto de ouro em uma das regras dos terços, que chama uma regra dos terços. Existem linhas, eu vou mostrar um pequeno trecho também de algumas regras, tá? Na verdade, existem várias, eu só estou mostrando para vocês a principal regra, tá? Que nem aqui, ó, eu vou mostrar na próxima foto. Ó, nesta foto, a árvore está exatamente na regra dos terços, tá? No canto inferior direito. E existe também uma outra regra também, que é a regra da linha do horizonte. Então, a linha do horizonte, gente, é uma regra que vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Inclusive, eu ia falar exatamente 3 regras aqui nesta foto. A primeira regra é da regra dos terços, que vocês já estão conhecendo. Uma regra que é a regra da reta, né, que ela está na linha do horizonte. E a linha do horizonte, ela já está falando, né, que é horizontal, e ela precisa, o mais próximo possível, reta. Porque às vezes a gente tira uma foto que ela fica meia torta. Principalmente quando a gente quer tirar uma foto do pôr do sol, ou a gente quer tirar uma foto na praia, e a gente acaba tirando a foto um pouco torta. Então, na verdade, vocês têm que posicionar a foto e colocar a linha do horizonte como é a linha do horizonte mesmo. Porque a foto fica muito harmoniosa, ela fica retinha. Exatamente nessa composição fotográfica. Então, seriam as linhas, né? Que exatamente. E as linhas, gente, vocês podem reparar que está exatamente na linha de baixo. Tá? Então, vocês podem colocar a linha do horizonte, posicionar tanto na linha de cima como na linha de baixo. Por quê? O que vocês querem mostrar? Se colocasse um exemplo, vocês vão tirar uma foto na praia e a gente tem o hábito de colocar a linha do horizonte mais ou menos no meio. Mas o que vocês querem mostrar? O mar ou vocês querem mostrar o céu que está bem azul? Então, assim, se vocês querem mostrar o mar, então vocês podem colocar essa linha, onde está aí a linha do horizonte, em cima, porque a parte de baixo vai mostrar mais o mar. Se vocês querem mostrar o céu, vocês colocariam esta linha como está aí. Por quê? Porque está tendo uma composição do céu nessa foto. Então, na verdade, esta linha é uma linha principal que chama, que é a linha de baixo ou de cima. Podem colocar no meio? Pode colocar no meio. Mas se vocês colocarem no meio, você tem que tomar cuidado o que vai ter na composição fotográfica. Um exemplo, vocês colocam a linha do horizonte bem no meio, tá? Não colocando nesta linha principal. Porém, existe este equilíbrio, essa composição fotográfica. Então, no caso, alguma coisa teria que estar embaixo, numa das regras dos terços, que é o ponto de ouro, né? Na intersecção embaixo, no canto inferior esquerdo, e alguma coisa no canto superior direito. Então, estaria este equilíbrio. Uma outra coisa, deixa eu voltar aqui na foto anterior, ou então pode ser até melhor essa daqui para mostrar.
As pessoas têm um hábito, às vezes, porque acha bonito, às vezes, quando for tirar uma foto, olhar para o lado. Tá? É bonito, não tem problema nenhum tirar uma foto olhando para o lado. Mas tomem cuidado aonde vocês vão, para que lado vocês vão olhar. Que nem, vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês conseguem me ver aí no cantinho, mas eu vou dar um exemplo. Ó. Eu estou aqui, tá? Vocês conseguem me ver no cantinho. Eu estou olhando para lá. Então, eu estou exatamente numa das regras do terço. Se eu olhar para cá assim, eu estou no ponto de ouro. Mas você está vendo a leitura que eu estou olhando para o nada, para a parede? Onde que eu estou olhando? A composição fotográfica é isso. Então, na verdade, vocês têm que prestar bastante atenção para onde está vendo. Porque se este objeto, né, no caso, esta não é onça, não, leopardo. Leopardo. E esse leopardo, ele tivesse nos pontos de ouros do lado direito, tá? Na verdade, se ele tivesse no lado direito, olhando para a direita, a foto ela não ficaria tão equilibrada assim. Por quê? A direita é esse lado que ele está olhando mesmo, né? Que... Exatamente. Na verdade, aí fica um pouco mais difícil, porque aí é a mesma coisa que o pássaro, né? Na verdade, você não tem como falar para o pássaro, olha para a esquerda, ou olha para a direita, né? Não teria como. Quem vai definir é ele. É ele que vai definir. Então, na verdade, a gente tem que ficar de olho para onde ele está. Então, você está aqui está... Para que a gente possa ver o melhor ângulo dele. Exatamente isso. A melhor composição fotográfica. Ô, Edu, a minha câmera é de cabeça para baixo ou não? Ângulo, composição A minha fotográfica. Não tá não? Tá normal? Tá normal, tá retinho. Tá de cabeça para baixo aqui. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Dúvidas? Não. Sim, consegui entender. Dúvida não. Eu só queria que você voltasse, por favor, a foto do horizonte. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa daqui. Isso. A pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: essa cor, quem que define? O fotógrafo. É o momento, o horário? É o horário. Ela foi tirada à noite para a gente conseguir essa cor, eu não sei dizer o nome. Essa cor, quem acaba definindo é o fotógrafo. O que ele faz? Existe uma manipulação na imagem. Tá? Essa foto, no caso, é uma foto de grande exposição. Ela está um tempo, na verdade, ela está sendo gravada um tempo. Tá? Tem alguém com áudio aberto. Ela está tendo um tempo grande, tá? E ela, à noite, ela está mais para a noite. Porém, se você reparar quase no meio, na verdade, o sol ele está se pondo, tá? Então, a gente está vendo esse amarelo, esse amarelado um pouco, né? Então, na verdade, essa foto ela tá um pouco saturada. Então, na verdade, o que o fotógrafo às vezes ele faz para deixar a foto mais bonita? Ele acaba saturando um pouco a foto para deixar ela mais bonita. Mas isso é de fotógrafo para fotógrafo. Tem gente só tomam bastante cuidado para não saturar demais, porque assim, paisagem a gente pode saturar, que nem aqui. O azul, ele acabou ficando um pouco mais roxo. O pôr do sol aí está ficando um pouco mais amarelo. Então, assim... Ao invés de alaranjado mais. Exatamente. Agora, pessoas, se a gente saturar um pouco pessoas, ela fica que nem aqui, ó. Essa foto, ela foi saturada, tá? E tem que tomar muito cuidado na hora de saturar uma foto, porque a pessoa fica... Saturar uma foto? Saturar uma foto, desculpa. Quer dizer o quê? Que a foto igual a pessoa iguala com o fundo pela qual a gente vai escolher para tirar foto? Saturação, na verdade, é uma saturação de cor, tá? Então, o que acontece? O amarelo, ele fica muito amarelo, ele fica mais pro dourado. O vermelho, a gente acaba colocando um pouco mais vermelho. Na próxima aula,
a gente vai aprender sobre isso na parte de editar foto. Então, a gente vai deixar o preto mais preto, o amarelo mais amarelo, o verde um pouco mais verde. Então, na verdade, é uma saturação. Quando você... Um exemplo que a gente pode ver de saturação, além da nossa câmera, se vocês verem também, existe até na televisão também, quando a gente coloca saturação, que a gente vai aumentando a saturação, então ela, na verdade, ela está dando um pouco mais de cor. Então, é isso que é saturação, a gente está saturando a foto, a gente está colocando mais cor naquela foto. E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, em pessoas, saturando um pouco, a pessoa fica muito amarela. Laranja também, né? Laranja. Perdendo o tom de... E a gente perde completamente a imagem original, porque a gente acaba saindo um pouco do foco, porque não existem pessoas amarelas, né? Amarelas. Entendeu, dona Olênia? Entendi sim. Ok. Obrigada. Tá bom? De nada. Na próxima aula, vocês vão ver como mexer nessa saturação, porque na verdade, uma aula é um complemento da outra. Então, a primeira a gente aprendeu sobre direcionamento da luz. Hoje a gente está aprendendo sobre as regras dos terços, a composição fotográfica. E a próxima a gente vai aprender sobre a edição. Então, a gente vai editar uma foto, porque a gente tira uma foto, depois que a gente tirou, a gente vai ver, que nem essa foto que você falou da linha do horizonte, né? Que para o céu Sim. fica mais azul, entendeu? Então a gente acaba colocando um pouco mais de cor na foto, que no olho nu a gente acaba não vendo isso. Por isso que eu não sei quem colocou lá no grupo, que postou que às vezes a foto fica muito amarelada ou ela fica muito azul. Por quê? Porque exatamente... Fui eu que coloquei. Foi exatamente isso. Porque eu coloquei duas fotos iguais com cores diferentes. Exatamente, porque a câmera ela acaba tirando automática. Ela, na verdade, ela tenta fazer o equilíbrio. O olho humano, por isso que quando a gente está num lugar que está muito sol e a gente acaba entrando num lugar que está sombra, né? Ou então a gente acaba não tem muita claridade, que a gente acaba fechando mais o olho. Por quê? Porque, na verdade, a gente está com a pupila, que também isso acontece a mesma coisa com a máquina fotográfica. Está aberta, está captando mais luz, e quando a gente entra no escuro, a gente tem que fechar um pouco mais, e a pupila ela vai começando a fechar mais. Por quê? Porque existe esse balanceamento. Nós não percebemos, mas isso acontece também com a luz que temos dentro de casa. Um exemplo, uma luz de LED que é amarela ou uma luz de LED que é branca. Quando a gente vai comprar uma lâmpada, a mesma coisa. A gente tem a lâmpada amarela e tem a lâmpada branca. Só que nós não percebemos, porque quando a gente já está num ambiente que a luz já está amarela, o olho, o cérebro ele acaba se adaptando ao local e a gente não percebe que a lâmpada ela está amarela ou a lâmpada ela está branca. Entendeu? É por isso que acaba tendo essa saturação. Ô, Edu, Okay? tem uma pergunta. Certo. Mas... Pode falar, Olene. deixa eu te perguntar, continua na foto do horizonte. Essa parte de baixo é um rio, é um mar, porque tem um reflexo da árvore de cima ou é um outro galho? Não, na verdade é o reflexo. Ela vai o reflexo mesmo. É o reflexo mesmo. Na verdade, ela está sobre a água. A parte certo. de baixo é tudo água. Ok. Ô, Edu, tem uma pergunta também. Pode falar, Gil. Então, e no caso, que nem essa regra dos textos, né? Que nem você vai tirar uma foto da pessoa querendo pegar mais o rosto. Como é que a gente coloca o rosto nesse meio, assim? Que nem você quer pegar muito de perto a pessoa? Isso. Aí no rosto, a gente vai utilizar esta linha vertical num dos olhos dela. Ah, entendi. Entendeu? Ou então, a gente, na verdade, se ela for tirar de corpo, a gente vai posicionar exatamente na regra do dela ali. Tá. Mas assim, quer pegar mais o rosto, mas que nem, quer pegar do tronco para cima, assim. A gente meio que coloca naquele canto também, para não... Aí, dependendo, se ela estiver olhando para frente,
Eu vou colocar Aham. também também alguns modelos desse tipo de foto. Mas se ela estiver olhando Aham. para frente, na verdade é um retrato. Aí o retrato existe a simetria. Aí é uma outra regra, que é simetria. Então, na verdade, por isso que as pessoas acham, quando a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é bonita, não é que aquela pessoa é bonita, na verdade existe uma simetria. O lado esquerdo da pessoa é exatamente igual do lado direito da pessoa. Então existe Entendi. uma simetria A na pessoa foto. pode ser feia e a foto... Então, a pessoa pode ser feia e a foto vai fazer ela ficar bonita. Entendeu? Ela pega uma parte igual a outra. Entendeu? Então existe uma simetria. Aí você pode colocar ela no meio, não tem problema, porque aí, no caso, existe uma regra de simetria. Aí a gente sairia um pouco dessa regra dos terços. Porque, na verdade, a gente estaria tirando uma foto de retrato e não de uma composição fotográfica. A gente não está compondo nada, porque a gente só está tirando uma foto de uma pessoa. Essa seria a diferença. Geralmente essas fotos, elas são tiradas para documentos, né? Assim, pode ser para documento, modelo também, porque existem várias fotos também, que modelo acaba tirando também Depende, aí depende para que vai ser utilizado as fotos, né? Se for um book fotográfico, sempre um book fotográfico as pessoas acabam tirando de corpo inteiro, de rosto, em algum lugar, fazendo uma composição fotográfica. Então, na verdade, depende qual o intuito, né? Ou então, se foi que eu... não sei se eu cheguei e falei na aula anterior, existem várias profissões de fotografia, né? Então, na verdade, é a mesma coisa se você for tirar uma foto documental. Você não consegue... Você consegue tirar uma foto documental? Até conseguiria, colocando o assunto numa das regras dos terços e mostrando, mas, às vezes, não dá tempo, porque imagina você tirando uma foto documental de um evento, alguma coisa assim, e você querendo fazer regra em todas as fotos. Aí fica um pouco mais difícil de se tirar. Aí não teria como. Mas aí, na verdade, seria um registro, né? Você guardaria esse registro. Mas por isso que é importante a gente saber alguma dessas regras, para a gente poder ter uma foto bonita. O Eduardo, fotografias e retratos são a mesma coisa ou difere de simetria? É tudo igual. Retrato, na verdade, a gente utiliza como retrato tirar foto de pessoas. Fotografia, na verdade, pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser paisagem, porque, na verdade, a gente está tirando fotografia. Na verdade, a gente está tirando o que a gente está exatamente vendo. A gente está registrando o que a gente está vendo. E fotografia, na verdade, a gente acaba falando uma foto. Mas fotografia é a mesma coisa. Pode ser um momento também. Um momento também, um registro, exatamente. Ó, eu vou mostrar para vocês um videozinho de algumas composições.
Certo, gente? Certo. Então, esses daí são alguns exemplos de composição fotográfica. Ó, Muito bonito. muito lindo, né? Essa imagem, na verdade, é bastante utilizada também, pontos de fuga. Na verdade, o pontos de fuga é exatamente um ponto de convergência de linhas onde se juntam. É onde o olho humano, né, a gente acaba olhando na direção dessas linhas. Elas levam o olhar. Se vocês forem reparar, elas acabam levando o olhar para o objeto. Tá? Eu não sei se vocês têm, eu vou dar um nome de um programa para vocês, que vocês podem baixar no celular de vocês como um exemplo. Tá? O Pinterest é um aplicativo de fotografia. Tá? Muita gente acaba colocando fotos lá, tudo. E se vocês colocarem leading lines, exatamente esses pontos de fuga em inglês. Vocês verão até a regra dos terços, se vocês colocarem nesse aplicativo, vocês vão ver vários exemplos. Aqui, no caso, eu coloquei no Google, mas vocês podem colocar no Google também. Se vocês colocarem no Google, tem umas abinhas escrito imagem. Clicando em imagem, aí vocês vão ver várias imagens de alguns exemplos de fotografia. Pode falar, Olene. Olene? Levantou a mão? Certo, gente? Então, é exatamente isso. Vocês conseguem também ver alguns... vocês podem olhar tanto no Google quanto no Pinterest alguns exemplos para vocês mais ou menos terem mais ou menos uma direção do que vocês querem fotografar. Tá ok? Dúvidas? Não. Não? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, eu vou deixar depois lá no grupo o exercício para vocês fazerem. Então, a gente vai utilizar... a gente pode utilizar uma dessas regras, seria esses pontos de fuga, ou então a gente pode utilizar também sobre essas regras dos terços, que é essa intersecção desses cruzamentos dessas linhas, e vocês vão ver que as fotos elas vão ficar mais agradáveis, vocês vão gostar bastante. Depois dessa aula, vocês vão compreender bem como deixar a foto de vocês mais agradável.